eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro No Urubuquaquá, no Pinhém, do João Guimarães Rosa. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que este vídeo faz parte do projeto Eu Leio Guimarães Rosa, que foi um projeto feito no ano passado com o intuito de ler a obra completa do João Guimarães Rosa em ordem cronológica. Então, esse livro aqui, No Urubuquaquá, no Pinhém, ele é o segundo da trilogia Corpo de Baile, do Rosa, que foi publicado em 1956, no mesmo ano em que saiu Grande Sertão Veredas, que é o grande romance do Rosa, né, a obra-prima do Rosa. E esse aqui foi lançado antes, ele foi lançado em janeiro, mas no mesmo ano. E uma das coisas mais legais de pensar aqui é que existe uma relação muito forte entre esse livro e Grande Sertão Veredas. Existem relações muito fortes, muito visíveis entre os dois livros. Eu sei que em todos os livros do Rosa, os anteriores, já tem um pouco do que vai ser o Grande Sertão Veredas, mas nesse daqui existem algumas coisas mais fortes. Esse livro, então, ele vai trazer 3 histórias que se passam no sertão mineiro. Elas são categorizadas como 2 contos e um romance. E aqui ele vai recuperar personagens que já tinham aparecido no Manuelzão e Miguelin, que é o primeiro livro do Corpo de Baile. E ele vai trazer a personagem da Nhorinhá, que é uma personagem que vai ser bem importante ali para o desenrolar da história de Grande Sertão Veredas. Eu vou tentar então falar um pouquinho sobre esses textos que fazem parte de No Urubuquaquá, no Pinhém, ressaltando algumas das relações que eu percebi enquanto leitora entre ele e Grande Sertão Veredas. Mas eu já adianto que é bem difícil assistir de todos os livros do projeto até agora. O mais difícil de falar é esse daqui, porque ele é um livro bem diferente dos outros, eu acho. Eu vou tentar mostrar pra vocês o porquê conforme o vídeo for rolando. O primeiro texto que tem aqui nesse livro se chama Recado do Morro, que é um conto de passagem entre as fazendas, né? Ele é um conto de passagem entre Urubuquaquá e Pinhém, que são 2 fazendas. E ele vai trazer algumas questões, ele vai levantar já questões assim, fundamentais para a construção do Grande Sertão Veredas. Ele vai falar sobre as diferenças socioeconômicas do sertão de um modo bastante explícito, que é algo que está ali no Grande Sertão o tempo inteiro. E ele vai falar também bastante sobre a distinção entre cultura letrada e cultura oral, que está na base do Grande Sertão, né? No início do relato do Reobaldo, ele já fala sobre isso, porque o interlocutor do Reobaldo, que é um jagunço, protagonista do Grande Sertão Veredas, o interlocutor dele é um médico letrado, então essa questão está em pauta ali o tempo inteiro. O protagonista desse conto vai se chamar Pedro Orósio e ele vai atuar como guia para 3 personagens, um padre, um fazendeiro e um estrangeiro. Ele vai ser um guia no sertão para esses 3 personagens. E é curioso perceber que esse estrangeiro, ele vai trazer muitas características que a gente sabe que o próprio Rosa tinha. Principalmente a característica de ficar anotando tudo sobre os lugares pelos quais ele passava. Isso é algo que todo mundo que conheceu Rosa fala que ele fazia sempre, de ficar anotando, escrevendo tudo que ele via nos caminhos do sertão. Ele, durante a trama, então, né, dessa história do Recado do Morro, tem uma melodia que vai sendo composta, melodia, eu digo som e letra, que vai sendo composta por um homem que é tido como lunático, por um homem louco, e ao mesmo tempo em que vai sendo traçado o destino do Pedro Orósio. Então ele é curioso porque a partir dessa melodia, dessa espécie de cantiga, vai ser possível ao Pedro Orósio supor seu próprio final, o final do seu próprio destino. E isso é algo que eu achei fantástico o Rosa ter colocado aqui, porque
ele vai mostrar como é importante que os sentidos estejam apurados durante a travessia, né? Isso é assim, eu acho que se fosse para falar de um tema principal do Grande Sertão Veredas, eu diria que o tema do livro é justamente esse, da importância que tem a nossa sensibilidade para os detalhes que fazem parte da travessia. Então, aqui ele já vai mostrar um pouco sobre isso, né? Sobre como prestar atenção aos detalhes é algo assim muito importante, pode até nos salvar em certa medida. E ele também vai brincar com essa ideia da lucidez e da sabedoria que reside na loucura, ou naquilo que nós chamamos de loucura. Afinal, essa cantiga que é produto de um louco na verdade, algo muito plausível. Eu vou então... também tem uma outra coisa que eu gostei muito desse conto, foi o personagem que se chama Coletor, e o nome dele já mostra um pouco de como ele é. O Rosa sempre tem isso, né? Ele dá muita importância para todas as coisas que fazem parte dos escritos dele. Mas eu vou ler rapidamente um parágrafo desse conto em que ele fala sobre o coletor, né? Ele diz o seguinte: lá estava o coletor, rabiscando suas contas. Se disse que o coletor era gira. Bem dizer, nem nunca tinha sido coletor, nem aquele era nome válido. Transtornos e desordens da vida, a peso disso ensandecera. Agora, achacado e velho, ainda bom que a doideira dele era uma só. Imaginava de ser rico, milionário, de riquíssimo, e o tempo todo passava revendo a contagem de suas posses. Escrevia em papel, riscava no chão, entalhava em casca de árvore, em qualquer parte. Mas onde tinha mais gosto de cifrar aquelas quantias era nas paredes, porque assim todo mundo podia invejar a imensa fortuna. De qualidade que por aso preferia a matriz, por ter as maiores paredes brancas no arraial. Ia alinhando números tão desacabados de compridos que pessoa nenhuma não era capaz de tabuar. Seus ouros, suas casas, suas terras, suas boiadas no invernar, sua cavalaria de ótimas eguadas, seus contos de réis em numerário, cada lançamento daqueles era feito uma correição de formiguinhas pretas enfileiradas. Aquele homem tinha uma felicidade enorme. Então eu achei esse personagem muito lindo, ele também é um personagem ensandecido, ou seja, ele é louco, né? Ele é tido por louco. E ele não tem posse nenhuma, mas ele acha que tem, e ele fica coletando essas posses, ele fica contando essas posses, e ele gosta de anotar o resultado, a quantidade de coisas que ele tem nas paredes da igreja matriz ali do lugar onde ele mora. E ao final a gente vai ver que, na verdade, a maior posse que ele tinha era a alegria dele, que era uma alegria imensa, enorme, porque ele cria na sua própria criação, né? Eu achei isso muito lindo. O Guimarães Rosa, ele tem muito dessas delicadezas, assim, em tudo que ele escreve. Em todos os livros que eu li dele, que foram todos, na verdade, sempre existe muita delicadeza. O segundo conto se chama Cara de Bronze, e o título desse conto traz o nome do personagem que é o protagonista da história, que é o dono da fazenda, o fazendeiro, né? O dono justamente da fazenda do Urubuquaquá, que é uma fazenda de gado, assim, a maior que tem ali na região. E nesse conto, na verdade, nesse livro de um modo geral, eu diria que o Guimarães Rosa, ele, em relação à linguagem, ele vai meio que extrapolar nas inventividades, né, que é como costumam chamar o modo com que o Rosa vai imprimir uma linguagem sempre nova, ao mesmo tempo em que retomando a linguagem do sertão. Ele vai extrapolar um pouco nisso. As pessoas costumam dizer que ler Guimarães Rosa é muito difícil por conta dessa linguagem que ele imprime e tudo mais. Eu tendia a discordar absolutamente, porque eu achava que até então não é uma linguagem comum que a gente vai ver, né, assim, normalmente nos livros, mas é uma linguagem totalmente reconhecível, porque é uma linguagem muito humana, ela brinca muito com o que há de humano na linguagem, né? Porque a linguagem a língua é nossa, né? É nós, seres humanos, que a fazemos. Mas nesse livro aqui, eu vou ter que concordar um pouco com isso, porque de todos eles, esse é o livro mais complicado, assim, de ler, do Rosa.
E eu tava lendo aqui o prefácio do Paulo Ronay, que é o responsável por organizar e prefaciar todas essas edições da Nova Fronteira, dos livros do Rosa. E eu gostei demais desse prefácio que ele fez para Corpo de Baile. E aqui ele vai falar o seguinte: ele vai dizer que, insensível a conveniências editoriais, o escritor Guimarães Rosa pouco se preocupa em ir ao encontro dos hábitos do público. Arremessa aos leitores de uma só vez uma suma inteira, lança-os em vez de num caminho reto, num verdadeiro labirinto. E se lhes dá algumas chaves, deixa-os procurar as fechaduras a que elas se aplicam. E mesmo que eles tenham compreendido a unidade essencial do conjunto e a importância igual das diversas partes, mesmo que tenham percebido a razão de ser do título e a presença permanente de símbolos poéticos nessas narrativas telúricas, ainda terão de resolver inúmeros enigmas que se lhe armam a cada passo. Com estes, a sagacidade do autor parece querer selecionar o seu público a fim de depois compensá-lo regiamente do esforço despendido. Eu concordo com o que o Paulo Ronay fala aqui. Eu costumo detestar isso de o Guimarães Rosa não é um livro, ler Guimarães Rosa não é para todo mundo, blá blá blá. Eu nunca concordei com isso, mas aqui no Urubuquaquá no Pinhém eu acho que eu concordo sim, mas não tô querendo falar que não é para todo mundo no sentido de é só para pessoas inteligentes ou blá blá blá. Não, nada disso. Mas é só para quem está disposto a desvendar a linguagem do Rosa. Porque nos outros livros tem que haver mais uma relação de aceitação, de mergulho, de aceitar, simplesmente assim, você abstrair do restante e mergulhar ali no universo sertanejo. Nesse caso, além de você ter que mergulhar, você tem que desvendar. E isso fica um pouco mais complicado. Então eu certamente não indicaria que alguém que nunca leu Guimarães Rosa começasse a leitura por esse daqui. Mas enfim, vale a pena ler, como o próprio Ronay disse, é uma recompensa conseguir desvendar isso, né? Mesmo que a gente não desvende completamente, acaba sempre valendo a pena. E uma outra coisa que vai complicar ainda mais aqui esse segundo conto é porque ele vai trazer uma enumeração gigantesca de plantas que tem ali naquele local. E isso é fruto do trabalho dele, né? Anotando tudo que ele via, mas sério, é uma lista imensa, gigante de plantas que tem ali. E ele também vai fazer uma coisa que eu não vi em outros livros do Rosa, eu acho que só um pouquinho em essas histórias, não sei, depois eu vou conferir e venho falar aqui com vocês, mas ele vai fazer uma citação direta a obras clássicas da literatura mundial. E ele vai citar aqui, em uma nota de rodapé, o Fausto do Goethe. E o Fausto do Goethe vai ser a obra inspiração maior para o Grande Sertão Veredas. Mas é curioso porque o Rosa não faz isso nas outras obras dele, né? Ele dá assim os personagens, ele dá fala para que os personagens citem aqui e ali de um modo muito sutil algumas coisas que a gente conhece como um clássico literário, mas aqui ele faz uma citação direta. Então é muito legal a gente ler isso antes do Grande Sertão Veredas ou até depois e perceber como que o Rosa já estava ali arquitetando tudo, toda a construção do que viria a ser o Grande Sertão Veredas. Ele já estava imerso ali no universo do Fáustico, enfim, eu achei muito legal ver isso aqui. Bom, o enredo desse segundo conto, Cara de Bronze, também é um enredo complicado, não é nada objetivo. Eu acho que esse é o texto mais dificinho aqui desse livro. Ele é repleto de mistérios, ele tem vários narradores numa atmosfera meio teatral, assim. Cada um tem sua própria voz, é algo muito visual mesmo, bem teatral de fato. E com isso ele vai criando uma espécie de multiplicidade na criação do personagem Cara de Bronze, porque o Cara de Bronze, ele já é um senhor, ele já tá velho, recluso ali, né? Ele é o dono da fazenda, mas ele tá velho e recluso, então a gente tem acesso à personalidade dele através dessas múltiplas vozes. Vou dar uma lida aqui em um pequeno trechinho só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, que é um trechinho muito lindo também, bem delicado, até nesse tipo de conto mais complexo tem a delicadeza ali do Rosa. Um personagem chamado Grivo, que vai ser o foco aqui desse pequeno trecho. O Grivo alguma vez parou, duvidou. Que maneira hesitou? Tenho costume de tristeza. Tristeza azul tarde, água assim. Tenho medo de estar sem companheiro nenhum. Não tenho medo deste mundo sendo triste tão grande. Estava só.
E as árvores? As árvores são cabeças de vento. Alguma saudade? A saudade é braço e mão do coração, e que certas horas quer segurar demais em alguma pessoa ou coisa. Mas não se deve de. Ele era bobo? A vida é boba. Depois é ruim. Depois cansa. Depois se vadia. Depois a gente quer alguma coisa que viu, tem medo, tem raiva de outro. Depois cansa. Depois a vida não é de verdade, sendo que é formosa. Os sertanejos do Rosa sempre muito sábios, né? Muito filósofos mesmo. E, enfim, apesar de ser um conto bem complexo, bem complicado mesmo de desvendar, é um conto que com certeza vale a pena também. E o último, que aqui é dado como romance pelo próprio Rosa, mas que eu classificaria como uma novela, porque ele desconsidera a extensão, né, a extensão em número de páginas mesmo, da novela. Mas enfim, pra mim é uma novela que se chama A História de Lélio e Lina, que é uma história que se passa na fazenda do Pinhém. Pra mim é uma coisa maravilhosa, assim, essa novela é muito linda, assim, eu acho que com certeza traz uma das histórias de amor mais bonitas do Rosa. Eu não vou falar que é a mais bonita, mas com certeza é uma das mais bonitas. E no blog do crítico literário Alfredo Monte, que é um crítico que eu muito admiro, ele vai falar um pouco, eu não tô com um trecho exato aqui, mas ele vai falar sobre como o Rosa ele é um psicólogo, um pedagogo dos próprios personagens. E aqui, nesse conto, isso fica muito evidente. Eu vou deixar o link aí da resenha que o Alfredo Monte fez do Corpo de Baile, dos 3 livros, porque é excelente, eu sou fã do trabalho dele. Mas, gente, é isso, assim, aqui nessa história o que o Rosa vai fazer é mostrar o processo de educação sentimental do Lélio, que é um vaqueiro. E, assim, eu já li Educação Sentimental do Flaubert e, pra mim, essa aqui supera muito. E ela é minúscula, assim, é bem pequenininha, mas pra mim é aqui que a gente tem mesmo um verdadeiro desvendamento e desenrolar da educação sentimental de um personagem. E é linda essa história de amor, porque ela se passa entre o Lélio, que é um vaqueiro jovem, e a Dona Rosalina, que é uma senhora. E ela é a sábia que vai guiando ele nesse processo de conhecer o seu próprio coração, seus próprios sentimentos. E, gente, a coisa mais linda do mundo, essa relação, é algo assim que beira o sublime mesmo, essa relação é totalmente desinteressada da Dona Rosalina em relação ao Lélio. É um amor dos mais bonitos, é um conto muito delicado, muito belo, demais. E o que eu posso falar então sobre esse livro aqui, de um modo geral, é que ele deve ser pensado enquanto unidade junto com os outros 2 volumes do Corpo de Baile, porque isso faz mais sentido. Eu acho que depois eu posso até tentar fazer um vídeo sobre Corpo de Baile, como 3 volumes. Mas o que dá pra dizer é que ele é um livro que faz... Não é à toa que o Guimarães Rosa colocou esses 3 livros juntos. E ao ler esse daqui, eu tive mais certeza ainda de que isso não é gratuito. Então eu vou tentar vir aqui falar com vocês melhor sobre essa unidade que há entre os 3 livros, mas o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre Noites do Sertão, que é o 3º volume do Corpo de Baile, e a gente vai se falando, a gente vai falando um pouco mais sobre o Rosa. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo até aqui. Se você ficou interessado nesses livros, lembre-se que o Literatame é parceiro da livraria Luminários, vou deixar o link aí embaixo, você pode comprar com eles através do Instagram, e você consegue um desconto se disser que apareceu ali por conta do Literatame. E o Literatame também é parceiro da livraria Amazon, então você pode entrar aí no link, enfim. Não deixe de ler Guimarães Rosa, muito obrigada mesmo por acompanhar o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que você achou e inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui. Também acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!